Essa é a nossa expectativa, que esse debate permita que a gente aponte algumas soluções para melhorar a mobilidade da região metropolitana, principalmente da periferia, que além de ter um custo, importante no seu orçamento com as despesas de transporte, gasta muito tempo da sua vida, do seu dia a dia, para se deslocar de casa para o trabalho. Então, melhorar as condições de mobilidade significa melhoria das condições de vida na veia dessa população. Pois é, hoje eu dormi em Niterói, vim de barca, e aí não quis pegar o metrô para não andar muito, peguei um ônibus na Praça 15, saltei na Central, peguei o trem de Japeri até Nova Iguaçu, aí de Nova Iguaçu eu peguei um táxi. O Rio de Janeiro tem o maior tempo de deslocamento que de uma região metropolitana do mundo, e isso não é porque o transporte, também é porque o transporte é ruim, é falho, mas também porque a oferta de emprego é concentrada em determinados bolsões, a pobreza também é concentrada em bolsões, e se a gente reproduzir esse modelo, a gente vai alcançar índices piores ainda. Então, se um ônibus equivale a 20 automóveis, 15 automóveis, se vamos fazer uma relação de 1,5 pessoa por automóvel, se um ônibus está transportando 40, é mais ou menos 20 a 30, um ônibus com 15 metros de comprimento, ele transporta a mesma quantidade de pessoas que uma fila de mais de 150 metros de automóvel. A mobilidade urbana, o projeto de mobilidade urbana, o investimento em mobilidade urbana passa menos por obra, porque obras são caras. Quanto mais adensada uma região, quanto mais distante uma região, mais caro é realizar a obra. Então, obra é a última opção no planejamento da mobilidade urbana, a não ser que você tenha uma demanda reprimida muito grande que nunca tenha sido atendida. Obra não é o essencial. O importante é você dar às pessoas as condições de atingir o sistema de transporte. Ou seja, Japeri, por exemplo extremo, 89% da população economicamente ativa, daquela que tem que trabalhar, não encontra emprego formal em Japeri. Significa o quê? Que de cada 100 pessoas, 89 não tem emprego com carteira assinada. Como resolve a situação? Ou eu viro empregado informal, eu aceito subemprego, ou eu tenho que sair de Japeri para poder arranjar um emprego. Perto de mim está Queimados, mas eu também tenho um índice muito alto da população que não tem emprego formal. Ou seja, eu estou me obrigando a ir cada vez mais distante. Qual a solução? Aproveitar onde eu tenho áreas, ao longo do arco metropolitano, com vazios urbanos, para poder levar ali, incentivar, e aí são incentivos fiscais, tributários, facilitação do plano diretor, para que você tenha investimentos que gerem empregos. Ou seja, eu tenho que levar emprego para onde tem muita gente morando. Na outra ponta, eu tenho que levar gente para morar onde tem uma oferta muito grande de empregos. Em termos de investimentos, nós temos uma aposta que é muito clara. Prioridade é o transporte público de massa. Pensando na Baixada Fluminense, não há nada mais importante do ponto de vista de mobilidade que o investimento no nosso sistema de trens urbanos da Supervia, melhorar a qualidade, o atendimento do passageiro, poder levar mais gente com mais conforto. Mas só isso não é suficiente. A Baixada Fluminense precisa, por exemplo, de encontrar uma solução para as suas duas grandes artérias rodoviárias que viraram duas grandes avenidas, a Dutra e a Washington Luiz. Nós temos com o governo federal uma discussão, e vamos tratar disso nesse seminário, de investimentos nas duas rodovias para que a gente possa integrá-las melhor às cidades da Baixada e dar mais fluidez ao trânsito. Além disso, a gente tem um projeto muito importante do governo do estado, que é a ampliação da Via Light em direção à Avenida Brasil. Nós precisamos concluir essa obra, que já está licitada pelo governo do estado. Temos duas questões técnicas a resolver, mas o início das obras da Via Light e a conexão da Via Light com a Avenida Brasil vai dar uma grande melhoria na mobilidade da Baixada. E nós temos a ideia da implantação dos corredores de BRT, no eixo da Washington Luiz, no eixo da Dutra, no eixo da Via Light, e também uma transbaixada que possa fazer a conexão entre os municípios. Eu costumo sempre recorrer a esse geógrafo, que é o geógrafo Milton Santos, que ele fala das verticalidades e das horizontalidades, né? A verticalidade são essas dinâmicas que às vezes a gente acha que está distante da nossa realidade do dia a dia. E a horizontalidade são as articulações que estão ali no presente, no nosso dia a dia. Então a integração dessas relações
que faz um planejamento urbano, que chega no projeto urbano e que de fato vai conseguir transformar a cidade numa perspectiva interessante para a gente, né? O plano PMUS, Plano de Mobilidade Urbana Sustentável, ele já foi lançado através de um portal que a população pode acessar e registrar suas sugestões, sua participação. Além disso, serão 5 oficinas públicas em diferentes regiões da cidade, envolvendo outros agentes públicos, assim como a sociedade civil, para que a gente tenha, nesse plano, de fato, um retrato do que nós queremos para o futuro do Rio de Janeiro, no aspecto da sociedade, da população que utiliza o transporte e também das possibilidades reais do serviço público em fornecer esse serviço. A questão dos BRTs é questão de tempo de implantação e principalmente custo. E com a rede de BRTs, uma proposta que a FETransport tem feito ao governo do estado é que com esses 10 BRTs, uma rede amplamente difundida para que todas as cidades da região metropolitana possam usar e aí sim serem beneficiadas com os BRTs, com um orçamento que de repente uma única linha de metrô que não fosse beneficiar toda a população. Então, se a gente não tiver muito claro uma visão que cidade é essa que a gente quer produzir, que região metropolitana é essa, desenvolvimento policêntrico, mas com áreas compactas, adensadas, com uso misto, que infraestrutura que a gente vai, na verdade, investir, a gente vai continuar investindo nas infraestruturas que continuam centrifugando as cidades, ao passo que a gente tinha que fazer um caminho oposto agora, né? A gente tinha que fazer um caminho inverso, mas primeiro precisa ter essa visão compartilhada, esse acordo, esse entendimento de quais são de fato os princípios que vão nortear o planejamento urbano e o planejamento metropolitano, né? Então, a partir daí, sim, a gente tem uma série de questões relacionadas com investimento. Acho que financiamento ficou sendo assim a grande lacuna com o Estatuto da Metrópole, né? Então, no momento que a gente não tem um fundo de desenvolvimento que vai receber recurso federal, a gente tem aí um problema, porque a tendência é que a gente continue investindo na obra e não investindo na coleta de dados, no planejamento, na gestão, que acho que está na origem dos nossos problemas no Brasil, né?